Olá pessoal, professor Nelson por aqui e eu estou passando hoje bem rapidamente para a gente fazer a correção da prova Paraná na disciplina de História, o caderno número 2 do 7º ano do ensino fundamental, ok? Então vamos analisar aqui, a disciplina de História começou na questão número 21 e eu vou aqui com vocês fazer a correção, Já fiz o apontamento um pouco antes, é só para a gente analisar juntos aqui, tá bom? Então vamos lá. A questão falava o seguinte: as sociedades asteca era marcada pela diversidade e pela hierarquização. Em seu auge, essa civilização chegou a ter aproximadamente 11 milhões de habitantes. Nas regiões conquistadas, os astecas exigiam impostos dos povos sobre seu domínio, que eram pagos por meio de alimentos, joias e outros utensílios. Na sociedade asteca, o imperador conhecido como Huey Tlatione estava no topo da pirâmide social. Era considerado o chefe máximo. Ele era visto como a representação do deus mais importante dos astecas, o Tezcatlipoca. Abaixo do imperador estava a nobreza, grupo que possuía cargos na administração do império. A população era composta geralmente por camponeses, artesãos e trabalhadores urbanos. Havia também os escravizados, conhecidos como tlacontins, e os prisioneiros de guerra, prisioneiros de guerras ou por dívidas, que exerciam inúmeras profissões ou eram usados em sacrifícios humanos para rituais religiosos. Então este era o enunciado da questão. E aí vamos então aqui analisar qual eram as alternativas que os alunos tinham para poder analisar. Conforme o texto, identifica-se a organização política e social asteca pela A. Estrutura social homogênea e religiosa. B. Configuração do poder político hierarquizado. C. Ausência de privilégio entre as camadas sociais. E letra D. Diversidade e harmonia entre os nobres e camponeses. Vamos analisar a questão então. Alternativa A. A estrutura social homogênea e religiosa, Homogênea quer dizer todos iguais, Então não era, já que a gente viu que no enunciado havia uma hierarquia de poder. A letra B era a configuração do poder político hierarquizado, Ou seja, apresentava um poder político hierarquizado. Na minha opinião, é exatamente essa alternativa que seria marcar a correta. E a alternativa C, a ausência de privilégio entre as camadas sociais, Então, não, na minha ideia também não seria essa a resposta correta. E aqui o aluno marcou, diversidade e harmonia entre nobres e camponeses, Na realidade não havia essa diversidade nem essa harmonia, já que o texto trazia então que nessa sociedade asteca havia de fato uma configuração do poder político hierarquizado, exatamente a alternativa B. A número 22, ela trazia então aqui uma pintura, na verdade, conhecida obra do Quentin, bastante apresentável nos livros de história, e ele traz aqui então a figura de um homem contando moedas e a sua esposa ao lado com um livro, talvez ali um livro de oração, segundo a obra. E aí dizia assim a questão, observe a imagem. Na obra, O Cambista e Sua Mulher, de 1514, de Quentin Matsisi, apresenta-se um processo econômico que as alternativas eram as seguintes: introduzir o escambo entre mercadorias nos comércios, alternativa A. Ao meu ver, não, o escambo de mercadoria significava, eu troco mercadoria por mercadoria, E aqui a gente vê a figura das moedas no quadro. A alternativa E, que inclusive foi a que o aluno respondeu, incorporou as mulheres no campo de trabalho,
Não, pelo menos aqui no contexto dessa figura, não é isso que a gente observa aqui, né? A mulher está apenas ao lado com um livro de orações. Alternativa C, que foi exatamente a que eu corrigi como correta, inclui as moedas nas trocas de mercadorias. Quer dizer o quê, né? Aqui trata-se o quadro aqui de uma oficina, né? O que poderia sugerir talvez uma prestação de serviços paga por moedas, ou talvez a venda de algum objeto, né? Que aí sim seria pago também com moeda. Então, por isso, eu resolvi marcar a letra C, inclui as moedas nas trocas de mercadorias. E a alternativa D eliminou a expansão das feiras, né? De jeito nenhum, né? Pelo contrário, a moeda ela estimulou a expansão das feiras. Então, a alternativa correta seria a letra C. Depois aqui tem um outro enunciado, um texto longo também, né? Para o 7º ano analisar. Vamos analisar e depois responder a questão. Bom, não é, né? Essa aqui o professor já respondeu, né? Aquela que trata da hierarquia do poder político da sociedade asteca. Então já está respondida. Aqui sim, né? A figura da pirâmide para analisar trazia então assim, ó, essa imagem das pirâmides retrata vestígios da sociedade maia e corresponde a uma fonte histórica, né? Qual tipo de fonte histórica que a figura das pirâmides vem trazer para o aluno analisar? Dizia assim que essa fonte histórica, então, ela era oral, a alternativa A, que exatamente foi a que o aluno respondeu, a alternativa B, né? Quer dizer oral significa uma fonte falada, né? Então, ao meu ver, a opção errada o aluno respondeu. A alternativa B, escrita, né? Não se trata aqui de uma fonte escrita, né? Porque justamente é uma imagem, né? E a alternativa C, a fonte material, e a alternativa D, a fonte imaterial, né? Então, ficamos entre essas duas aqui, né? Então, a imaterial é aquilo que eu não vejo, não posso tocar, né? E a alternativa C, que foi exatamente a que eu sinalizei, é fonte material, né? Quer dizer, a figura, né? Ou a foto, ou a presença perante a pirâmide, essas pirâmides egípcias, né? Aqui, elas nos dão uma concepção, né? Seja egípcia ou seja mesmo umas pirâmides aí na região dos astecas, né? Ela traz então uma fonte material, tá certo? Quer dizer, eu posso ver, tocar, né? Enfim, né? Então, fonte oral, escrita, material ou imaterial. Então, a alternativa C, fonte material, tá certo? Depois aqui tem um texto para o aluno também analisar, que tratava sobre os Jogos Olímpicos. Vamos ver então o que dizia a alternativa. Os Jogos recebem esse nome, pois começaram na cidade grega Olímpia, situada no sudoeste da Grécia. As competições aconteciam nos momentos de trégua, pois naquela época eram comuns conflitos entre cidades e estados gregas. A situação de trégua, de que era decretado 2 meses antes dos Jogos, que ocorriam também a cada 4 anos, só que sempre em uma mesma cidade, Olímpia. O anúncio do evento era dado por mensageiros em diferentes regiões para que as pessoas pudessem viajar para Olímpia em segurança, já que os conflitos estariam interrompidos durante o período de competição. Então, a alternativa seria: o texto refere-se aos Jogos Olímpicos realizados na Grécia Antiga, caracterizados por, alternativa A, ocorrerem em momentos de guerra entre as cidades e estados. Não, né? O texto dizia que era em momentos de trégua, não é verdade? Alternativa B, incluírem a participação de mulheres escravizadas, né? Não, né? Nessa época aí, né? As mulheres não tinham tanta vez assim na sociedade, então não seria aqui a alternativa B. A alternativa C, que aliás foi a que o aluno sinalizou, apresentarem apenas uma modalidade esportiva, né? Não, né? Os Jogos Olímpicos lá na Grécia apresentavam várias modalidades esportivas, né? Arremesso de peso, luta, corrida, né? Enfim.
E a alternativa D, que foi exatamente a que o professor sinalizou como correta, seria acontecerem sempre na mesma polis, né? O que é polis, né? Significa cidade, e é exatamente o que o texto fala, né? Olha aqui, ó, só que aconteciam sempre em uma mesma cidade, né? O texto literalmente faz este anunciado. Então a resposta correta seria a letra D. E aí, depois aí tem mais a questão 25, né? Lembrando que é o caderno 2 da prova Paranado. Ela trazia também um texto, né? Os incas construíram um império que era baseado em um sistema de governo, submetido à vontade dos deuses. Nesse sistema político, o governo sofre forte influência das crenças religiosas. No caso dos incas, o Sapa ou Sapá Inca era visto como um descendente do deus Sol, e por isso possuía poderes irrestritos. Os poderes do Sapá ou do Sapa, né, como você queira ler, Inca, chegavam inclusive a interferir na vida das pessoas e determinar quando que elas poderiam se casar, ou viajar, ou mudar para as outras áreas do império. Bom, depois desse enunciado, o texto quer saber o seguinte: o texto descreve sobre os incas, cujo governo apresentava características teocráticas. O professor já sinalizou que sim, né? Por quê? Porque teocrática significa que levava a entender que era as decisões tomadas no poder dado ou herdado de Deus, né? Teocrático, né? Significa Deus, Teo. E ou B, alternativa B, oligarquia, né? Que também, ao meu ver, não seria correta nesse caso, né? A monárquicas, né? Quer dizer, sobre determinação de um rei, né? Naquela época ainda não tinha essa configuração, ou a aristocracia, né? Que era um modo de organização da sociedade por aristocratas, né? Quer dizer, também nenhuma, né? Aqui, inclusive, foi a que o aluno marcou como correta, né? Então, a alternativa errada, o aluno respondeu, e o professor sinalizou aqui, né? Que eram as decisões tomadas baseadas nas decisões teocráticas, né? Ou seja, submetida à vontade dos deuses, tá certo? E aí a alternativa 26, né? A alternativa 26, que é inclusive a alternativa número 26, que dizia assim, ó, com base, a alternativa 26, vamos ler a questão. Na Amazônia, uma comunidade indígena inteira foi destruída por uma epidemia trazida pelos colonizadores. A população nativa jamais tinha tido contato com aquele organismo, né, um micro-organismo, contra o qual não havia desenvolvido resistência imunológica ou genética. Com base nesse texto, uma das causas do extermínio dos povos indígenas da América foi: alternativa A, a crença na superioridade cultural por parte dos colonizadores? Não, né? O texto não falava nada disso. Alternativa B, a destruição da cultura material por parte dos colonizadores? Também creio que não seria correta. E a alternativa C, que ao meu ver é a correta, o contágio por doenças transmitidas pelos europeus, né? O texto fala exatamente, literalmente sobre isso, né? E a alternativa D, o autoritarismo praticado pelos nativos, né? Também nada a ver. E o aluno havia sinalizado a crença na superioridade cultural por parte dos colonizadores. Alternativa errada, portanto, nessa questão aqui, a alternativa correta seria a letra C, o contágio por doenças transmitidas por europeus, as quais os indígenas ainda não tinham desenvolvido resistência para o seu organismo. E aí, temos aqui uma última questão, né, que ficou invertida aqui, seria a primeira do caderno, né, a número 19, então, que dizia assim, ó, um texto, então, para analisar: com os escravizados trazidos da África, foram introduzidas novas contribuições culturais para a colônia. A influência africana no português do Brasil veio principalmente dos Iorubá, falado pelos negros vindos da Nigéria, que contribuiu com o vocabulário ligado à religião e à cozinha afro-brasileira,
e do quibundo, angolano, de onde viriam palavras como caçula, moleque, samba e outras, presentes no idioma português, né? Com base, então, nessas informações do texto, reconhece a contribuição cultural africana na formação da sociedade brasileira por meio. Alternativa A, da dança. O texto falava sobre isso? Não, né? Alternativa B, que inclusive foi a que o aluno sinalizou, influência da língua, né? A contribuição na língua, no idioma. Alternativa C, do samba, no caso a dança também, né? O ritmo musical. E do folclore, né? Na realidade, tanto o folclore como o samba, como a língua, como a dança são influências culturais desse pessoal, né? Que vieram trazidos para o Brasil. Mas a principal, segundo o nosso texto, seria então a influência da língua. A alternativa B seria a correta então, né? Bom, gente, deixa eu ver aqui. E aí então tem uma outra aqui ainda, né? Vamos ver aqui. A imagem, aqui tem uma imagem, né? Que seria de um pessoal trabalhando, né? Então dizia o seguinte aqui, né? A imagem, veja bem aí, né? Aqui tem um pessoal trabalhando ali, ó, né? Numa lavoura. E aí a imagem a questão dizia o seguinte: a imagem apresenta o trabalho no campo na Europa durante o século XI, o qual proporcionou significativas transformações. Alternativa A, no uso inapropriado de ferramentas para a lavoura, no aprimoramento de técnicas rudimentares com o uso de instrumentos de pedra. A alternativa C, na divulgação das novas ferramentas de madeira para o cultivo da área agrícola. Ou letra D, na inovação tecnológica como a charrua, que permite mexer a terra com mais profundidade. A alternativa aqui que o aluno respondeu seria no aprimoramento de técnicas rudimentar com o uso de instrumentos de pedra, né? Na visão do professor, né? Eu acredito que a alternativa correta seja a D, né? Na inovação tecnológica como a charrua, que permite revolver, né? Ou remexer, escavar, né? A terra com mais profundidade. Seria a alternativa correta. Inclusive a charrua aparece aqui na pintura e realmente foi uma revolução para a época, né? Um sistema de arado do solo da época, né? Que foi uma revolução aí no século XI na agricultura. Pessoal, seria isso então a correção da prova Paraná, fase 1, 7º ano, caderno 2, tá bom? Aqui as questões ficaram meio invertidas, mas eu consegui analisar todas elas, né? Então está aí feita a correção. Se você acertou todas, parabéns. Se não acertou todas, né? Estudar mais um pouquinho te vai ajudar bastante, tá bom? Então, por hora era isso. E até mais, próxima oportunidade. Tchau!